Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma vez, obrigado por estar me recebendo na sua casa num domingo de manhã, tá? Esse é o primeiro vídeo do dia, hashtag número 1, você vê na frente do título o número do vídeo, tá? Hoje, dia 29 de janeiro, desculpe os olhos inchados, mas acordar no dia de domingo de manhã para poder gravar para você, cumprindo aquela promessa que a gente fez. Hoje eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo e fique até o final. Vou tentar não me estender muito, mas o que eu vou trazer aqui é grave, tá? Um jornalista do IG, tá? Ele traz acusações sérias, inclusive incriminando Alexandre de Moraes. E eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo e eu queria que você prestasse atenção, tá bom? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para não tomar seu tempo nesse domingão de manhã. Bora lá? Ah, lembrando, não é inscrito? 1.300.000 seguidores. Seria muito importante se você se inscrevesse, tá? Até para ficar bem antenado aqui no nosso canal. Tá? E que Deus te abençoe nessa semana que inicia e nesse domingão abençoado. Vem cá. Olha essa matéria que foi publicada aqui pelo Daniel César. Tá? Se isso aqui se confirmar, tá? Isso é uma matéria publicada, tá? Se ela se confirmar, isso aqui, vocês não têm noção do quanto isso aqui é grave. Isso aqui não pode ser banalizado, simplesmente banalizado. Isso aqui mostra uma ação que caracteriza-se como crime de responsabilidade por parte dos ministros do STF. E você vai entender um pouco mais como isso aqui acontece. Então, assim, estou aqui para trazer a informação e trazer a matéria para você de forma independente, como eu sempre faço, tá? Para que você entenda realmente a política. Eu vou ter que ler essa matéria para você entender, tá? Então é por isso que eu torço para o vídeo não ficar longo. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. O ministro do STF tem entrado em contato com senadores e pedido voto. Só para vocês entenderem, o que diz a matéria aqui? Que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, está fazendo ligações para os senadores para que eles não votem em Rogério Marinho ou no senador Girão e que votem em Pacheco. Você tem que entender dois pontos aqui, tá? Um deles é o impedimento total de um ministro do STF ter participação político-partidário em qualquer instância, tá? Eu vou trazer para você aqui a Lei 10.079, a Lei do Impeachment, tá? O artigo 39 diz: são crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Um ministro do STF ligar para senadores pedindo voto é atividade política partidária. Mas não é qualquer atividade política partidária. É intimidação. Porque essa ligação é feita de quem pode te prender. Deixa eu te explicar a situação. É mais ou menos, tá? Presta atenção. É mais ou menos o juiz da sua cidade, que talvez tenha até algum processo contra você, te ligar e falar: olha, eu queria que você votasse em fulano. Se não votar, já sabe, né? Seu processo está comigo. Você tem noção do quanto isso é grave? Não é só um exercício de uma atividade político-partidário. É ameaça. Entra num tom de ameaça. E isso aqui, dentro de uma democracia, escancarado dessa forma, não existe, tá? Preste atenção na matéria, eu estou só reproduzindo a matéria e tecendo comentários jurídicos. Eu não estou afirmando que isso é verdade, nem é mentira, só para deixar claro para vocês, tá? Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. O ministro Alexandre de Moraes virou um cabo eleitoral importante no jogo de xadrez para a eleição do Senado, prevista para acontecer na próxima quarta-feira. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês antes de continuar a leitura. No Senado, se abre os impeachments dos ministros do STF. Então, Alexandre de Moraes está atuando em causa própria, tá? Está atuando para livrar a sua barra,
porque Rogério Marinho já anunciou que, se eleito, ele vai instaurar uma CPI sobre abuso de autoridade contra o STF e impeachments, mais de 60 impeachments parados contra Alexandre de Moraes que estão lá. O Senado, ele tem vários poderes, um deles de barrar a nomeação política do PGR, tá? Então, manter o Pacheco lá é manter o sistema tal qual está, ou seja, aparelhado, tá? Sem um check and balance, sem um freio e contrapeso por amizades políticas, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE vem entrando em contato com senadores eleitos pedindo votos para Rodrigo Pacheco, que é do PSD, e intensificou suas manifestações privadas nas últimas horas. Um senador conversou com a coluna e confirmou que recebeu a ligação de Moraes. O ministro apenas lembrou que é preciso pacificar os três poderes, e nesse momento é isso que o Pacheco representa. Pacificar os três poderes é não abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, contra o político eleito por um partido do Centrão. O senador diz que concordou com o ministro e, como estava indeciso, optou por garantir ao presidente do TSE que dará voto por Pacheco. Tá? Vamos lá. Só para deixar claro, inclusive para os parlamentares. Corroborar com isso, tá? É manter o enfraquecimento do Congresso. Um parlamentar, um senador eleito que está entrando agora, ou um deputado, ele já entra sabendo que a qualquer hora pode acontecer igual o caso da Daniel Silveira. Ele sabe, e não que eu defenda Daniel Silveira, tá? Não é o caso. Eu estou falando o exemplo aqui da situação, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, deixar isso em aberto é acontecer a quebra das redes sociais, é acontecer um enfraquecimento total, é jogar os parlamentares na lata de lixo. Tá? Assim como esta ligação, outras foram feitas pelo ministro, que entrou no circuito ativo para garantir a reeleição do Pacheco. O argumento é sempre que a vitória do bolsonarismo para o comando do Senado seria desastrosa para a democracia. O presidente está muito sensível para a reconstrução do país e considera que não há espaço para novos levantes golpistas, foi o que disse um aliado de Moraes. Nos bastidores parlamentares bolsonaristas, tentam apagar o incêndio da pressão de um ministro do STF em favor de Pacheco, com a alegação de medo. O Alexandre, que é o ministro Alexandre de Moraes, está com medo da vitória de Marinho porque ele sabe que, se vencer, ele irá pautar o pedido de impeachment dele e pode ter votos suficientes, diz se referindo a Rogério Marinho, PL escolhido pelo Bolsonaro como nome da vez. Entre os senadores, no entanto, não se trata disso, e Alexandre de Moraes sabe que não há clima para um impeachment de Moraes e nem mesmo a vitória de Marinho seria suficiente. Ele não tem força o suficiente para isso, e se nem o próprio Bolsonaro conseguiu, imagina um senador. Lembra uma pessoa muito próxima a Pacheco. Então, muitas pessoas têm essa visão de que, mesmo que entre lá um senador, ele não vai ter força para derrubar o Alexandre de Moraes, ou seja, não vai dar em nada. Essa mesma fonte ouvida pela coluna lembrou ainda que Moraes não é o único membro do STF em campanha para Pacheco. Tanto Gilmar Mendes quanto Ricardo Lewandowski também entraram em contato com os políticos mais próximos, pedindo voto pelo atual presidente do Senado. O levantamento de aliados revelam que Pacheco tem cerca de 10 votos à frente na disputa nesse momento. Embora o jogo não esteja ganho, há otimismo e mesmo membros do PL consideram vitória difícil, ainda que não seja impossível. O Pacheco tem cerca de 70% de chance de vitória, teria que ter um fato político novo para acontecer uma virada, mas a gente sabe o quanto política é dinâmica, concluiu um parlamentar responsável por contar os votos. A coluna entrou em contato com a assessoria do STF, mas não obteve resposta ainda. Caso o Supremo se manifeste, o texto será atualizado. Então, tá aqui, tá? O Daniel César é o responsável por esse texto. Vocês conseguem perceber o quanto isso é grave. Vocês conseguem perceber o quanto isso tá dizendo de crime nítido e claro de ministros da Suprema Corte. O Rogério Marinho, ele se manifestou, tá?
Estamos vivendo a transição entre dois governos que poderia ter o ar de normalidade, mas que depois dos acontecimentos não é isso que acontece. Tenho enorme preocupação quando assistimos agressões à democracia em nome da democracia. Quando isso acontece, há um desequilíbrio ao Estado de Direito. Eu vou ampliar aqui para que você consiga ler melhor. Tá? Nossa candidatura era para resgatar a altivez, a importância dessa casa tão importante. O Senado não pode se omitir. Nosso escudo, nossa bússola, nossa referência é a Constituição, que estabelece de forma clara o equilíbrio entre os poderes e a inviolabilidade dos mandatos. São valores que pertencem à sociedade brasileira, valores que foram construídos com muito sacrifício dos nossos antepassados. Agradecemos muito o apoio que recebemos, a defesa desses valores nos norteia. Não podemos aceitar a censura prévia por ser um valor que foi conquistado duramente e é expressamente vedado pela nossa Constituição. Estamos propondo um diálogo constitucional, institucional, que a Constituição seja restabelecida em toda a plenitude, que o Estado de Direito não seja retórica. Essa luta não é minha, é uma luta de parte expressiva da sociedade brasileira. Todos nós repudiamos a barbárie, o excesso, nós respeitamos a lei, a Constituição e o Estado de Direito. Então eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Tá? Eu queria abordar outros temas, mas talvez o vídeo vai ficar um pouco longo. O Estado Democrático de Direito ele já não está sendo observado há muito tempo. Tá? Ontem saiu uma matéria onde uma das ministras do Lula, tá? A ministra do Turismo, se eu não me engano, a Daniela, o marido dela ameaçou prefeito, ameaçou todos os funcionários da prefeitura, mandá-los embora se Lula não fosse eleito. Se isso não é crime eleitoral da parte desse prefeito e de Lula, não se sabe o que se pode ser. Então o TSE deveria agir, não age. Agora a gente mostra aqui, dentro dessas matérias que são postas, o porquê isso acontece. E a gente, assim, começa a entender um pouco mais o porquê que alguns parlamentares, como por exemplo Marcel Van Hatten, briga tanto. E olha só, essa matéria aqui seria otimista se a gente acreditasse que ela poderia ser real. A CPI do abuso de autoridade pode furar a fila e sair do papel a partir de fevereiro. Preste atenção quanto isso aqui é importante. Segundo Marcel Van Hatten, existe uma fila de CPIs. E uma delas é do abuso de autoridade por parte do STF e TSE. Só que ela está na fila. Então, o argumento que Lira sempre usa é que enquanto ela está na fila, ele não pode simplesmente furar a fila. Então, é por isso que ela nunca saiu do papel. A gente sabe que quando é interesse deles, não existe fila, não existe regra, não existe direito, não existe Constituição. Tá? A grande questão é que na mudança de legislatura, eliminam-se os pedidos de CPI e novos pedidos têm que ser feitos. E é lógico, Marcel Van Hatten já tem assinaturas para ser um dos primeiros a serem pedidos. Tá? Então, assim, há a possibilidade disso acontecer, mas na prática eu duvido muito. Tá? Então, assim, é tão delicado, até para mim, dar esse tipo de notícia para vocês, porque a gente sabe que já não existe mais Estado democrático de direito. É um risco ao trazer uma informação como essa. Esse jornalista está sob risco. Está sob risco. Então, quando a gente passa a ter medo, é porque alguma coisa não está certa. É porque o Estado já não é mais democrático de direito. Quando você já tem medo de não se defender, tá? Porque a grande questão é, no Estado democrático de direito, você tem medo, mas você enfrenta por quê? Porque você vai ter o direito de defesa. Agora, quando esse direito de defesa foi suprimido, quando esse direito de defesa acabou, alguma coisa no Estado brasileiro não está certo, tá? E você, meu caro ouvinte de esquerda e de direita também, que me ouve, pensa o seguinte: hoje
é contra os nossos amigos, vamos dizer assim, sabe? É contra os outros. Não vou citar a palavra que eu pensei, não. É contra os outros. Mas amanhã, isso vira contra a gente. Porque a partir do momento que você dá poderes a um ditador, é um botão que tem on, mas não tem off. Você liga, mas não desliga. E não adianta chorar depois. Simples assim. E tem muita gente inteligente da esquerda que já percebeu isso, tá colocando o pé no freio e tá falando, opa, tá passando de todos os limites. Tá certo? Um grande abraço. Deus te abençoe muito nesse domingo e que a gente possa trazer notícias boas durante o dia aí para você. Abraço.